Trans Histórias. E hoje eu trouxe uma convidada especialíssima pra gente. Trouxe ela, a Briana Nasky. Bri, diga oi pro pessoal. Olá, pessoal! Tô super animada de poder participar desse episódio pra gente falar bastante sobre minha trajetória e tudo mais que há de vir pela frente. Trazer essa história pra inspirar muitas pessoas trans, Ai, meu Deus! Já inspira o tempo inteiro, mas pra inspirar mais e mais pessoas trans. Mas também, né, trazer aí os pontos de vista e as coisas como foram nessa transição. Estamos aqui ao vivo na Twitch, né? Então vocês que estão no YouTube, vocês que estão no Spotify, saibam que os Transhistórias são gravados ao vivo em twitch.tv/lives da Duda, e vocês podem vir participar do chat. Galera que tá no YouTube tá vendo o chat, vocês podem fazer perguntas, vocês podem dar dicas de o que falar, de o que perguntar, então serão sempre muito bem-vindos. Quem tá no YouTube nesse momento, por favor, dá o joinha, se inscreve no canal, manda pros amigos, manda pras amigas, manda pras amigues, e vamos ajudar a espalhar mais ainda essa história incrível. E pra quem tá no Spotify, deixa as 5 estrelinhas lá. Quem tá nos agregadores também deixa as 5 estrelinhas, que é... Eu acho que de todos esses pedidos é o mais importante, porque se o agregador de podcast entrega, o negócio vai pra outro nível, assim, então... é isso, e vamos para o que interessa, né? Vamos lá. Bri, eu quero que primeiro que tu faça bem aquelas coisas, bem apresentação, assim, inicial. Caso alguém tá vindo aqui e não te conhece, acho improvável, mas se existe essa pessoa, fala um pouco mais sobre quem tu é na internet, o que tu faz, quem tu é fora da internet. Enfim, o espaço é teu pra te apresentar. Bom, pessoal, como eu disse, meu nome é Briana Nasky, eu sou uma pessoa trans, não binária, e eu trabalho na internet desde 2011, produzindo conteúdos a respeito da comunidade LGBTQIA+, saúde mental, e experiências que a gente tem na vida e compartilhando elas através da internet. Então, nesses últimos anos, eu pude focar bastante nisso. A partir de 2016, eu comecei também a entrar no mundo dos games, fazer live de games, fazer muita coisa relacionada a isso, que é uma paixão pessoal minha. Eu sou super gamer, super nerdzinha, agora tô me tornando otaku também. Então, eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, né? Porque eu acho que gera conexão, uma conexão genuína, não apenas as coisas didáticas de ensinando, mas compartilhando experiências próprias minhas. Então, a gente tá aí nessa jornada na internet até hoje e sobrevivendo, surpreendentemente. Estamos aqui. Eu acho que a gente se perde um pouco, mas 2011 são 13 anos atrás, né? Gata, eu tenho uma carreira. Porra, mas que carreira, viu? Não é? Não é qualquer carreira. Ai, gente, olha, entre tropeços e agrados, eu acho que é uma coisa que eu me sinto muito contente dessa experiência, sabe? É o meu sonho de infância, eu sempre tive esse sonho de infância. Eu queria trabalhar em casa, então eu consegui fazer uma coisa que eu não apenas descobrir quem eu sou, mas também ajudar com que outras pessoas acabassem descobrindo questões próprias ao se enxergar refletido na minha trajetória, sabe? Então, é bem legal poder ter esse percurso. Nossa, fantástico. Eu, inclusive, no início da minha transição, te usei como espelho, assim, no início da transição. Bem no inicinho, assim, eu ainda, né, entendendo ali, tateando. Mas é por isso que, inclusive, eu tô muito feliz de te ter aqui, porque o Transhistórias tem como esse objetivo, né, de ajudar pessoas que estão se entendendo também, e ter alguém que me ajudou lá no início foi super importante. Acho que tô muito honrada. E, Bri, tu falou algo que eu acho que é importante da gente falar já logo de cara. Eu acho que essa aqui vai para o cis, mas como assim tu é não binária e usa pronomes ela dela? Né? Eu acho que parte muito do entendimento do que significa ser não binário, né? As pessoas, elas tentam encaixar a percepção sobre uma identidade não binária com a experiência binária dela. Ou seja, ela acha que o não binário, ele se encaixa dentro de um pré-molde, como a figura feminina e a figura masculina conseguem se encaixar, né? Quando olha para a figura masculina, já jogam, tem barba, sei lá, tem cabelo curto.
Aí, quando eles pensam não binário, eles geram uma mescla muito louca que eu preciso de me encaixar. Muitas vezes eles acabam querendo colocar naquela caixa da androgenia, né? Como assim você é andrógeno? Você tem que ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Como assim você não deveria ser elu? Mas é porque era uma questão que a não binariedade parte do meu autoentendimento do que o gênero se encaixa e significa na minha própria existência. E quando eu procurava uma definição, eu não encontrava. Quando eu era pequena, inclusive, teve um período que eu sempre compartilho com o pessoal, que eu só me identificava enquanto viado. Era essa a minha identidade, porque era o termo que era utilizado para me definir desde muito nova. Aí eu fiquei tipo assim. Eu lembro que eu tive uma conversa com uma amiga de 14, quando eu tinha 14 anos, eu conversando com ela. Gata, tem umas coisas que marcam na minha cabeça, sabe? Uma coisa assim, meio. TDAH no seio. Não, é o evento canônico, né? E eu conversei com ela, falei assim, amiga, se existe um gênero que é uma coisa meio homem, meio mulher, uma mistura dos dois, mas nada, eu mesma, seria eu. Como não tem, eu vou continuar me chamando viado. E assim, gata, eu fui levando, porque naquela época eu já tava na internet. Então as pessoas perguntavam, você é homem ou você é mulher? Você é homem ou você é mulher? Aí eu comecei a responder, sou viado, e sou. Até que eu consegui entender que existia a não binariedade. Identidades que vão para além das definições que a gente entende tradicionalmente como homem e mulher. Então, a minha identidade é mais apenas eu sendo eu mesma da forma mais genuína. Não necessariamente se limitando ao feminino, ao masculino, mas ao que eu quero para mim mesma. Então, eu quero trazer estereótipos femininos para minha identidade. Isso é algo que eu sempre gostei. Tipo assim, era como se fosse naturalmente parte de quem eu sou. Não, eu preciso de ter aquilo porque sou. Entendeu? Eu tenho aquilo porque é quem eu sou. Não porque eu quero me encaixar numa expectativa de ser mais isso ou mais aquilo. Eu nunca... eu acho que é até engraçado quando o pessoal fala de transição, né? Ai, quando foi a sua transição? Como foi pra você uma transição? E assim, eu preciso ser sincera que nunca existiu esse objetivo. Ai, eu saí de uma figura, entre aspas, masculina para uma feminina. Nem foi isso, foi apenas uma versão, eu acho que apenas mais sincera de quem eu era. Porque no meu caso mesmo, da minha própria vida, eu nunca tive essa obsessão de chegar numa idealização de mulheridade ou feminilidade, porque esse não era o meu quesito. Era mais entender quem eu sou e como que eu posso chegar na minha versão aprimorada. Se isso for mais que as pessoas entendem por feminino, ótimo. Se não for também, tá tranquilo. E aí eu fui assim, construindo muito da minha identidade para eu ser quem eu sou hoje. Perfeito. É que isso é uma coisa muito importante, né? A gente entender que a maior parte das pessoas, na verdade, muda o seu corpo ou busca coisas pra, né, se identificar de uma forma que se sente confortável, não da forma como a sociedade quer que essa pessoa... Tem gente que, óbvio, vai se sentir mais confortável da forma que a sociedade quer. Mas, normalmente, é uma questão mais de, né, a gente tá buscando mais pra nós do que pros outros, né? Eu acho que é mais uma questão assim. Acaba sendo mais do entendimento das pessoas sobre o nosso processo de transição, né? Eles acham que a gente tá fazendo aquilo pra, sei lá, agradar a expectativa deles sobre o que é feminino ou não. Mas é muito mais dos nossos processos, assim, internos e involuntários, absorvendo os elementos sociais que a gente entende por feminino e masculino e construindo a nossa idealização pessoal. Eu acho que é super legal a gente, às vezes, criticar também os nossos próprios gostos, as nossas expectativas, porque no começo da minha transição, eu tive um período onde eu me peguei nessa prisão mental de que eu queria atingir certos aspectos da idealização da feminilidade. Só que aí eu comecei a questionar comigo mesmo, mas por que eu tô querendo tanto isso? Qual que é o rolê aqui? E no meu caso, em particular, eu entendi que eu tava muito naquela idealização de me encaixar numa expectativa masculina de como eu deveria ser feminina. Porque eu tinha muito aquela questão de que eu queria me sentir amada por ser quem eu sou e tal. E eu achava que eu tinha que atingir essa expectativa de feminilidade, porque senão os caras cis hétero não iriam se interessar por mim naquela coisa. Adolescentezinha trans, né, gente? Aquela coisa, puberdades, e querer viver e tudo mais.
Então eu tive essa fase, mas eu me questionei. Aham. Eu me questionei e entendi que era por causa deles. Não era algo que eu queria fazer por mim. Eu não me importava muito com aquilo. Eu me importava a forma como a pessoa me tratava porque eu não estava dentro daquilo, mas não que aquilo me incomodava. Aí eu falei assim, você quer saber que vocês se explodam? Eu não vou ficar me moldando para agradar vocês, para me encaixar nessa expectativa e eu seguir meu próprio caminho, sabe? Sim, total, total. Lena, Não, total, é muito importante, assim, acho que é um entendimento um pouco complexo no início, até assim, quem busca terapia hormonal, né, acaba passando pela segunda puberdade e, assim, não importa a maturidade que tu tem, eu fiz minha terapia hormonal com 25 para 26 anos, a minha segunda puberdade foi no meio dos 25. E assim, eu era uma menina de 15 total, assim, tipo, eu tinha que ficar brigando comigo mesma, assim, então eu acho que nesses momentos a gente fica bem propícia, né, a esse tipo de coisa, né. eu acho que só pessoas trans entendem perfeitamente, assim, nitidamente, o quanto os nossos hormônios afetam os pensamentos, sabe? O fluxo de pensamentos na nossa cabeça é outro. Não. É impressionante, Não, gente. muda, assim, a forma de ver o mundo muda drasticamente. pra Muda, gente. muda. É assim, é difícil. A gente que tá falando entende que passou Sim. por isso. Mas uma pessoa que não entende o que é isso, ouviu o que a gente tá falando, para, nossa, estão falando de magia, isso não tem lógica, sabe? Sim. Mas tem uma lógica, gente. É sobrenatural mesmo. Dá um bug na cabeça real você viver isso. Quando tu nota que tu tá agindo como uma adolescente com 25 anos, 26 anos, é bem assustador, assim. Tipo, tu olha, cara, o que eu tô fazendo? Por que eu não consigo controlar? Ah, Mas é muito interessante, porque tu teve essa percepção nesse momento, né, de confusão e um monte de coisa acontecendo, e tu conseguiu perceber, né, pra o que tu tava fazendo, pra quem tu tava fazendo, como tu tava fazendo, né, então, tipo, lógico, não foi, eu tenho certeza que não foi fácil, né, chegar nessas conclusões, mas é muito legal, porque eu acho que mostra um pouco sobre o quão plural é ser trans e também ser não binário, né, porque as pessoas veem... total. As pessoas ouvem o termo não binariedade e já querem um David Bowie, um Prince. Exato! Né? Ai! Meu Deus, menina, exatamente isso, gata. E eu acho que é difícil também, mas eu compreendo que às vezes é complicado você entender conceitualmente o que significa ser uma pessoa não binária, porque é uma experiência que eu, enquanto uma pessoa não binária, eu consigo entender o que é. Eu consigo entender quando outras pessoas descrevem o que para elas significam ser, mas quem vive dentro do binário já nasceu vendo o mundo sendo feito para quem ela realmente é. Eu compreendo que seja difícil entender isso, mas Pode falar, é de se abrir, né, as possibilidades, deixar um pouco do preconceito, ouvir, tentar compreender, porque eu acho que às vezes, vou ser sincera, você não precisa de compreender 100% do que tá rolando. Eu acho que se você sabe como respeitar a individualidade daquela pessoa e tranquilo, ai, tá mais do que suficiente, sabe? Se a pessoa respeita meu nome, meus pronomes, acabou, entende? Irrelevante, se entendeu completamente, se não entendeu, vamos conversar sobre Star Wars, vamos conversar sobre games, vamos fofocar, porque assim, querendo ou não, se a gente é bem nua e crua, e sempre que eu penso nisso eu fico assim, chocada, é que a nossa identidade de gênero específica é uma parte tão minúscula das nossas vidas, que por uma bobeira da sociedade se torna essa coisa absurda que não tem qualquer nexo, sabe? É tão mínimo. Total, é muito bizarro isso, porque... Eu falei... Essa semana eu tava falando, pô, gente, cis é meio estranha, né? Porque pra gente, né, acaba soando muito, tipo, tá se apegando a uns troços tão pequeno, tipo... Gente, pra mim, as duas coisas que mais me pegam é o genitalismo e esse negócio da caixinha que as pessoas têm que encaixar, né? E eu até ia comentar que eu acho que sim, quem vive a não binariedade entende com muito mais profundidade, mas eu acho que se a pessoa já questionou o próprio gênero e já questionou por que
performa gênero da forma que performa, ela já vai ter uma noção mais... E eu sempre falei, é saudável questionar gênero mesmo que tu seja cis. Mesmo que no final tu diga, não, eu sou realmente cis. Eu não sou. Super. Né? Eu acho que vale a pena a gente questionar tudo, porque acho que quando a gente... Eu tenho uma personalidade desde a minha infância, que é o que me permitiu ser a pessoa que eu sou hoje, que é literalmente questionar tudo e conversar comigo mesma para encontrar as respostas do que tá rolando comigo. Então, quando eu comecei a me questionar muito sobre, tipo, porra, o que significa me encaixar numa feminidade, numa masculinidade? O que é isso? O que são esses espaços? Como isso traduz para mim? Porque eu não sentia que existia representatividade não binária na época que eu estava crescendo, na minha adolescência, sabe? Total. Eu não via isso. A gente nem entendia transgeneridade direito, queer, toda essa possibilidade não binária. Não acho que era nenhuma pauta que chegou no Brasil ainda naquele período. Ainda mais no Orkut da vida, nos fóruns, não era um debate que acontecia com tanta frequência. Então demorou muito para eu descobrir a não binariedade, mas foi ali que eu encontrei uma tranquilidade nesse questionamento. E eu acho que é legal também pensar a transição de qualquer pessoa trans, seja binária ou não binária, ela pode mudar a qualquer momento. Entende? Nossa, sim, sim. Ela não precisa de seguir um caminho linear, de uma expectativa, de um processo. Se qualquer momento ela decidir que cansei de terapia hormonal, não quero mais, é o rolê dela, ela não precisa de fazer isso. Até mesmo, eu falo nesse aspecto porque eu acho que as pessoas têm possibilidades de explorar a sua própria expressão de gênero, independente de qualquer coisa, sabe? E que isso não vai interferir a transição dela. Transição é isso, sabe? Eu acho que a gente tá em constante transição. Não tem Nunca acaba. Eu acho que nunca acaba, porque é a gente transicionando das expectativas de uma sociedade, da expectativa de uma construção de muitos anos, pra gente poder descobrir quem somos genuinamente. Eu acho que isso vai ser eterno, sabe? Porque, caramba, né? Como as coisas na primeira infância impactam a nossa existência. Nossa. Que saco! Mas, enfim, Bri, eu acho que... Vamos voltar nesse assunto várias vezes, eu acho, porque ele é importante. Mas eu queria também que tu falasse um pouco sobre como foi lá no início do teu entendimento, né? Tu comentou, né, que tu te entendia como viado, né? Eu acho que sim, é importante trazer esse tipo de visão, até porque... E até falando agora com a geração Z que tá aí nos escutando, né? A geração Z já vem num viés diferente do que a gente veio, né? Que já tem exemplos de pessoas trans e pessoas não binárias e pessoas... aparecendo no seu feed, né, no dia a dia. Então, a gente tinha muito menos referência, né? Inclusive, uma das referências que a gente tinha acabou de falar essa semana que não sabe o que é uma mulher trans, né? Então assim... mas eu queria que tu trouxesse um pouco mais sobre o teu início. Eu sei que tu tem a questão com a religião lá no início também, né? Mas como é que foi pra ti se entender? Como é que foi... A virada de chave, né? O que foi o clique, aquele que... Putz, não, realmente é isso pra ti, assim. O que foi... Como é que eu tô tentando achar uma palavra melhor do que isso. Mas, tipo, o que foi o momento que tu entendeu que, sei lá, aquela identidade não combinava contigo, que não era o que tu se sentia sendo tu? Eu acho que eu consegui. A questão comigo é que, tipo assim, os questionamentos de gênero vieram bem depois. Porque a princípio foi assim, por ordem de desespero mesmo. Ordem de desespero, literalmente, porque era o que mais me preocupava, o que mais me perturbava, era o que mais ocupava a minha mente. E nesse processo de infância e adolescência era a questão mesmo da minha atração sexual. Eu me sentia atraída por figuras masculinas. E isso me perturbava muito. E é louco dizer isso, porque é muito mais um processo muito gigantesco meu de internalização dessas questões. Pois, quando eu era pequena, minha família não era tão religiosa. Mas o pouco que eu ouvia e que eu fui atrás foram capazes, assim, de causar profundas estigmas, porque eu realmente acreditava nesse conceito de Deus, de existimos, fomos criados do barro, ele vai ver a nossa vida, vai julgar a gente no final e a gente vai pro inferno. Então, quando eu era criança, literalmente, gente, a primeira vez que eu percebi que tinha essa questão de atração sexual pelo masculino, eu tenho plena consciência que era em torno de, literalmente, de 5, 6 anos.
na minha vida. Eu me sentia já traída e eu ficava tipo, uai, é estranho porque é uma coisa legal que eu sinto, mas parece que é tão proibida. Eu não compreendia exatamente o porquê que era assim. E conforme eu fui compreendendo, eu fui ficando perturbadíssima a respeito Nossa. disso, sabe? Eu fui diagnosticada com depressão com 9 anos de idade, crise de ansiedade generalizada desde sempre. E nesse processo de ver que supostamente Deus me odiava, isso contribuiu muito ainda para eu poder me odiar mais. Né? Eu tive esse processo de, tipo assim, odiar os pensamentos que vinham no meu corpo. E aí eu tinha um pai que na minha infância, toda vez que eu ia passar as férias com ele, tentava fazer exorcismo comigo para tirar o espírito da homossexualidade, sabe? Então, foi um período onde, tipo assim, tudo me convencia que tinha alguma coisa muito errada comigo e que Deus me odiava. Então, foi exatamente encontrar a libertação de entender, se eu for pro inferno por ser quem eu sou, que seja. E aí eu pude começar a abraçar mais, entender o que isso significava pra mim. E como eu fui muito precoce, né? Tipo assim, eu falei pra minha mãe que eu era um garotinho gay. Eu tinha 12 anos de idade, se não Nossa. me engano. Então, eu tive que lidar com muito drama logo muito cedo. Então, quando eu cheguei num período, depois de alguns anos, lidando com tudo, que falei assim, bom, eu resolvi essa questão da minha vida. Eu tinha muito medo de expor quem eu era, da questão de eu me sentir atraída por homens e tal. Quando isso for resolvido, eu percebi que o problema não era sobre a sexualidade. A sexualidade era um ponto, inclusive no futuro iria mudar, mas que meu desconforto mesmo era no aspecto da construção da minha identidade para a sociedade. Eu literalmente ficava me forçando a, de certa forma, me encaixar numa expectativa de masculinidade para a sociedade. Era uma tortura constantemente eu ser lembrada disso. Então, o meu processo de transição foi mais, tipo assim, fazer aquilo que é confortável para eu mesma, seja lá o que isso significar, sabe? Uhum. E daí a gente volta para o que a gente tava falando agora há pouco, né? Sobre buscar justamente não o que a sociedade pensava de ti, mas o que era Briana, né? Isso eu Que acho era a Briana. lindo, né? Eu lembro de tu falar uma vez, não, eu não sou mulher, eu sou Briana, né? Então eu acho isso lindo, assim, lindo mesmo. Obrigada, eu fico muito feliz de poder, tipo assim, ter essa possibilidade de explorar a minha identidade e da gente ter esse período gostoso de poder compartilhar essas experiências sobre a nossa própria Nossa. identidade, porque esse é um tipo de conteúdo que a gente não tinha acesso crescendo, mas que hoje a gente vai poder ser essa referência para essas pessoas que pesquisarem sobre esse assunto, que se questionarem as mesmas coisas. E eu acho que é aquela questão de pertencimento, porque quando eu entendi que existia pessoas não binárias, que existia o conceito da não binariedade, eu me senti, caramba, eu pertenço a esse mundo, existem outras pessoas como eu, estamos aqui. Porque eu realmente achava que eu era tipo assim, era eu no meu mundinho, porque a gente não tinha essa visão globalizada sobre essas questões. E eu Sim. me sentia, sabe, solo, então a força tá também na comunidade, mesmo que a gente saiba que é só a existência lá longe da experiência de, pô, se tá vivendo, por que eu não posso viver também? Exatamente. Não, é muito isso, porque. E é um sinal dos nossos tempos que a gente pode fazer isso, né? E que bom, né? Porque realmente, assim, eu gosto muito de um documentário da Netflix para falar exatamente sobre esse assunto, que é o Disclosure, né? Que eles falam justamente sobre a pouca representatividade que nossa geração, cresceu, né? Pouca representatividade trans, né? Então, tipo, Muito pouco. era bem o que tu falou, assim, tipo, pensa pra mim que eu não. Eu, quando era mais nova, eu sou bi, mas eu não me entendia assim, eu me entendia como um menino hétero. Eu olhava, tipo, pra mim, e pra dentro de mim, eu dizia, não, eu não. Eu não me sinto. Não tá certo, mas também eu não sou gay. Tipo, né? Que é uma outra coisa que tinha muito, né? Que era essa ligação com a sexualidade. E eu marquei muito no que tu falou, né? Porque tu era a sexualidade que parecia ser o problema e na verdade era muito mais. E no meu caso, era. Eu tinha problemas com a identidade, mas isso nem vinha na consciência. Tipo, eu não conseguia decodificar o problema, né? Porque. Como assim eu gosto de meninas como eu sou uma menina? Sim.
E é interessante dizer, porque, tipo assim, antes de 2010, eu acho que o senso comum basicamente entendia pessoas trans como se fosse, tipo, uma evolução do gay. O super gay, Então, né? tipo, o super gay é uma travesti. Aham. Essa é a ideia que as pessoas tinham antes. Então, nós mesmos tínhamos essa perspectiva no sentido, nossa, mas você não é gay, então por que você transicionou? Sabe? Tipo, essa ideia. Então, eu acho que é compreensível vir dessa confusão pessoal, porque por mais que não seja, às vezes, algo que a gente pensou diretamente, o senso comum tá aí, É. alimentando a nossa mente, e a gente faz a computação aqui na parte de trás. Não, e até hoje eu vejo meninas trans lésbicas recebendo comentários de tipo, ah, virou mulher pra pegar mulher, era mais fácil ter Sim, virado e tá, ficado homem. tá vendo? O senso comum ainda tá atuando dentro dessa perspectiva para a sociedade, na maior parte. Eu acho que essa é a importância de criadores trans falando sobre sua realidade de forma genuína e assertiva, porque a gente consegue jogar para o sistema mais coisas que são mais certas, que são mais corretas do que as pessoas se alimentarem a partir do senso comum que elas continuam compartilhando. A gente tem que fazer o contraponto, né? E eu acho Sim. que, enquanto criadores trans que conversam sobre a realidade trans, eu acho que a gente contribui para essa mudança, né? Que eu acredito que as próximas gerações vão poder aproveitar mais que a gente, porque a gente É. tá aí, né, gente? Estamos Eu lutando. sempre falo que a minha luta não é nem pra minha geração, não. É pras próximas mesmo, porque a minha eu não tenho muita fé, não. Olha, meu amor, eu tô assim, eu quero fazer o melhor que eu posso, não passar fome. É, Já vai todo lucro, eu tô entendendo? É essa a base que eu é. tenho, porque eu também vou dizer que eu não tenho muito assim. Ah, eu não tenho nenhuma idealização mágica. Eu não acho que as Sim. coisas vão ficar boas. Eu também não. Ai, É. gente, eu falo demais, eu fico parecendo assim, princesa do apocalipse. Mas é porque, assim, eu acho que eu acompanho o mundo de forma muito crua. Então, assim, eu não tenho expectativa nenhuma, mas eu vou fazer a minha parte da melhor forma que eu posso, porque eu acho que se a gente fazer isso, a gente já vai estar contribuindo muito para que essa realidade mude um pouco no futuro. Eu acredito que esse é o futuro que importa, sabe? O que a gente tá jogando sementinha aqui, bola bora, porque é cada loucura, né? Porque se a gente para, perde a esperança. É, não, e assim, a gente vive no Brasil em que Nicolas Ferreira e Damares Alves são parlamentares, né? A Nicolas Ferreira, inclusive, A Mari senadora, né? senadora, é. Não, e o Nicolas sendo o principal candidato a herdar a extrema-direita, né? Gente, eu não duvido nada que um dia Não, ele seja eleito presidente ainda, amiga. Eu não duvido, não eu falo isso pras duvido. pessoas, as pessoas falam, não, ele não vai ser. Eu digo, gente, vocês estão subestimando o Vocês- pânico moral. Amiga, the Handmaid's Tale, gata. The É. Handmaid's Tá aí o que Tale. nós estamos vivendo, né? Neste exato momento que nós estamos ao vivo. É, Literalmente. Vamos falar, gata? é, Aquilo lá foi tudo, tipo, só uma retratação de uma realidade possível que a gente tá entrando. é, Entendeu? De todo o multiverso, a gente teve que parecer nesse que tem Bolsonaro. Então, é. porra, Não, que desgraça! o presidente de esquerda também não faz muito pra ajudar, né? Não, Então, o Lula também é aquele cão. Já é, tô com ódio, entendeu? Ódio, gente. sim, Ai, não dá. É isso que é difícil ser liberal, né? Que é, a gente não tem um Lula de esquerda, a gente tem um Lula liberal. O Lula é. sempre foi liberalzinho. Então, é uma situação assim, a faca ou caga na sua boca. É difícil. Exatamente. Exatamente. Não, eu até trouxe esse assunto porque eu sei que tu também é uma pessoa muito politizada, né? Eu acho que ser trans também, às vezes, nos joga pra um nível de politização muito grande, né? É muito difícil de estar. É, tipo assim, eu acho tudo. Quem não sabe nada. Nossa, Eu sim. acho. Amiga, sabe uma coisa que eu vou dizer pra você que eu acho um luxo da gente estar vendo nossa geração? Nós temos trans que são assim, só it girl. Aham, Elas não precisam de militar, elas só são gostosas e tiram fotos e dão perfeito. rolês e tal, sabe? Tipo assim, então, girl, you go, girl. Eu lutei pra isso mesmo, Exatamente. entendeu?
Pô, Exatamente. eu acho luxo demais. Eu queria ser uma delas, É. mas eu não consigo, Não consigo sinceramente. Eu falo direto, pô, eu tô precisando de uma alienação desse nível. É muito luxo. Eu queria ser assim, sabe? Tipo, você fala no meu ouvidinho, você ouve um eco. Ai, deve ser tão bom, Nossa. amiga. Não, Juro. e assim, até. Eu pensei, tava pensando, porra, e que bom que a gente pode continuar lutando, já que nossa existência foi sempre É. na luta, pra essas pessoas continuarem a aparecer e poder viver uma vida, né, plena. Né? A gente pode Claro. estar discutindo sobre, por mais que essa discussão seja ainda muito inicial, mas sobre crianças trans, imagina se a gente lá no início pudesse falar sobre isso. Com Porra! certeza. Nossa, eu me arrepiei falando isso, tá? Eu estou arrepiada neste momento. Mas é muito real mesmo. Se a gente parar pra pensar no impacto, e eu acho que assim, a gente não conseguiu sermos pra nós mesmos, mas eu sempre penso na minha memória afetiva de infância. Então, as atitudes e o meu trabalho que eu faço hoje em dia, eu tento, como de certa forma, resgatar a Briana pequena, que não tinha ninguém, e eu procurava desesperadamente por alguém que conseguisse me traduzir, e etc, e eu não encontrava. Então, quando eu penso naquela Briana, o meu conteúdo, o meu trabalho é direcionado também para essas pessoas que têm essa mentalidade, que tá passando por essa fase em qualquer momento da vida, né? Então, faz diferença estarmos presentes. Total, total. E eu posso, por mim, dizer que eu estarei aqui enquanto eu ainda tiver força, energia, estar viva e poder comer, eu vou estar aqui. Talvez até sem poder comer. Né? Porque a gente. É, A gente. tem momentos que as vacas ficam magérrimas. E tem momentos que a gente acha que vai ficar pior ainda. Mas, enfim. Depois de um pouco de pessimismo. Bri, naquela época, então, que tu tava começando a se entender, tu falou, né, que o teu pai levava até pra exorcismo e tal. Como é que foi sair desse buraco? Tu falou um pouco de aceitar, né? Então tá, se eu vou pro inferno, eu quero ser eu mesma e vamos lá. Mas como é que é esse processo dentro da cabeça, né? Tu falou de vários quesitos de saúde mental, que também eu acho que é relevante a gente trazer, porque... pô, eu acho que quase toda pessoa trans que eu conheço tem um diagnóstico ou vai ter em seguida. Como não ter, né? Então, eu acho que é um tema relevante pra gente falar, né? Porque a saúde mental de pessoas trans é algo que é constantemente atacado, né? Antes e depois da gente se entender. Então, como é que foi pra te lidar? E, ó, lógico, se tiver algum assunto que é um pouco difícil pra ti, fica tranquila, tá? Não precisa também entrar. Tá tranquilo. Eu acho que é até interessante a gente pontuar isso, né? Porque muitas desse pânico moral discutem que pessoas trans são mais deprimidas, sofrem mais depressão, e querem aliar isso que elas sofrem depressão porque elas são trans. Não, elas estão em depressão porque elas sofrem transfobia, né? Que é o ponto principal desse aspecto da dificuldade que a gente encontra na possibilidade de sermos quem somos, né? A minha depressão veio através de que eu não conseguia enxergar outras pessoas como eu. Tudo que eu demonstrava como sendo a parte mais sincera de quem eu sou era tentado abafada, era tentado me corrigir, era tentado mudar, era tentado retirar, era Deus não gosta, você vai pro inferno e etc. Então, eu percebia aquelas demandas sobre mim e eu tentava encontrar um sentido dentro daquilo, né? Tipo assim, meu Deus, eu tenho que ser isso? Por que tá sendo tão difícil para mim? E eu comecei a entrar nessa discussão mesmo com Deus, né? Para mim tem uma fase muito específica nos meus 9 anos por aí, que eu passei uma semana inteira orando e clamando a Deus para que retirasse a minha vida ou então me fizesse normal. Eu não aguentava mais aquele desejo, aquela expectativa que parecia ser tão errada e que me dava a garantia de um futuro que eu não ia ter nada. E esse era o meu medo, sabe? Eu achava que eu não ia conseguir me tornar nada na minha vida, que eu ia passar fome, que eu ia morrer. Porque tem futuro quem é assim? Eu não sei. Naquela época eu não tinha essa referência, eu não tinha essa possibilidade de me ver em estágios de sucesso da vida. Era como se não existem pessoas como eu. Logo, eu não vou ter um futuro, porque gente, era para ter pessoas como eu por aí para que eu pudesse me enxergar, né? Então eu comecei a entender o que isso significava, explorar comigo mesmo as possibilidades. Antes de eu me entender enquanto trans por si, eu já estava tipo assim militando, quebrando esses paradigmas.
saindo de saia, ainda enquanto me identificava enquanto um garotinho, mas saia assim, de Evangelho, uma coisa assim, estampa de oncinha até o calcanhar, com coturno e cabelo colorido. Eu era muito assim, essa idealização que o Twitter tem do militante. E de ter cabelo colorido, louca, piercing, etc. Eu tava nessa fase, porque eu queria resgatar a autonomia sobre a minha própria existência. Eu faço o que eu quero com o meu próprio corpo. Quero colocar saia? Boto saia. Quero passar um batom? Passo um batom. Vou passar um lápis no olho? Passo um lápis no olho. Quero pintar meu cabelo? Pinto meu cabelo. Eu estava assim, caixinha em branco. Eu vou pintar como eu quiser, como o momento me permitir fazer. Então eu fui fazendo e literalmente testando o que funcionava e o que não funcionava. Eu acho que muitas vezes as pessoas, principalmente com a quantidade de conteúdos educacionais a respeito de transgeneridade, existe um desespero por definição. Eles querem um diagnóstico. Eu sou trans feminina, romântica, hétero, não sei o que lá. Querem, tipo, ter aquela tabela completamente definida para elas dizer assim, ponto, eu sei quem eu sou, esse é o processo. Mas eu acho que se permitir não se definir, explorar o que isso significa para você, é um processo, eu acho que, tão importante para você não cair, tipo, preciso de encaixar exatamente assim, se permitir quebrar a expectativa do que significa eu passar um batom, qual que é o meu entendimento sobre isso, por que eu estou fazendo isso. Eu sempre gostei de ser muito questionadora nesse aspecto, que me permitiu ter uma resposta certa de estou fazendo isso para quem, por quê, qual é o significado disso na minha existência. E assim eu pude refinar e começar a entender o que eu estava fazendo para eu mesma, o que eu tentava fazer para encaixar na expectativa dos outros, quando eu estava em relações, por que eu estava querendo me mudar e etc. Se não era algo que eu realmente queria. Mas foi muito importante, sabe? Eu me permiti esses questionamentos para que hoje eu pudesse ter uma vida mais tranquila, aonde já esses aspectos da transgeneridade também não são um problema, né? Tem outros problemas, como sempre, as cicatrizes continuam pulsando, né? As cicatrizes da saúde mental é sempre difícil, mas hoje eu me preocupo muito mais com o meu trabalho, com outros aspectos da minha vida que não envolvem eu sou trans, oh my God, o que isso significa? Será que as pessoas vão me aceitar? Não é mais esse estágio, é tão bom não estar mais nisso, sabe? Inclusive, a parte final do podcast, a ideia é justamente falar sobre outras coisas, né? Porque para as pessoas não pensarem que a gente é trans, a gente só fala sobre ser trans, né? Mas é que a proposta principal deste podcast aqui é falar sobre isso. Claro, né? São aspectos e aspectos, né? Ainda mais meu trabalho envolve sobre educação a respeito da transgeneridade e aspectos da nossa vida, sabe? Eu acho que seria assim também, tipo assim, se fosse, sei lá, eu sou jogadora de Magic, só de Magic, e toda entrevista a pessoa fica perguntando só sobre a minha transição. Aí eu acho que nada a ver, mas comigo é mais do que apropriado falar sobre isso. Claro. É o meu trabalho, então fiquem em paz. Inclusive, se vocês quiserem ouvir uma pessoa trans falando de outras coisas, o MTGC, o Magic como Fenômeno Cultural, é o meu outro podcast, onde eu falo de Magic. Aí, ó. Provavelmente esse Transhistória vai ser disponibilizado em VOD no dia que eu vou publicar o próximo MTGC. Então, se vocês... Quem tá aqui, inclusive, que tem saudade do MTGC, o MTGC está voltando. Mas enfim, Bri, tu até falou ali uma hora, né, de explorar e se questionar e experimentar, entender o que é aquela coisa, né? E eu tava fazendo umas reflexões sobre a minha transição, né? Eu tava olhando pro início ali, né? Como é que foi pra mim, né? E eu tive muito uma questão de como eu falei, né? Eu era um menino hétero, então como assim eu sou trans, né? Não faz nenhum sentido. Gente, a gente foi criada numa ideia muito diferente de mundo, pelo amor de Deus. Uhum. E daí, eu lembro que eu tinha uma ânsia por representar a feminilidade. Tipo, eu precisava, mas eu não sabia por quê. Então, eu tinha sempre uma amiga minha que eu tinha junto, que eu confiava o suficiente pra pegar e falar, olha só, eu gosto de me montar eventualmente.
E eu preciso de ajuda pra isso, porque eu ainda não sei me maquiar e me ajuda, bora? Vamos fazer na tua casa pra meus pais não descobrir, sabe? Tipo, umas coisas assim, né? Pensando no interior do Rio Grande do Sul, né? Fazendo isso, indo na casa das amigas pra elas me montarem. Maquiar. Inclusive, Ju e Renata, a Rita, são duas que foram as que mais fizeram isso comigo, né? Elas foram as pessoas menos surpresas quando eu disse que eu era trans, né? Porque eu lembro que era uma coisa muito assim, não, eu não quero performar feminidade, eu quero ser mulher. Tipo, eu sinto uma necessidade disso. Só que como eu Sim. tinha aquelas coisas, né, de... A minha cabeça tava me censurando disso, né? Eu acreditava que isso era uma coisa momentânea. E não era, né? Spoiler. Ups. E sabe como é que eu venci a cisgeneridade? Foi descobrindo o gênero fluido. Porque daí eu pude aceitar que, beleza, então se é uma coisa momentânea, então eu estou fluindo em gênero e tá tudo bem. E daí, quando eu aceitei isso e quando eu abri mão da cisgeneridade, ficou evidente que a minha identidade era feminina, sabe? Uhum. Então, eu tava te ouvindo falar e eu tava justamente pensando isso. Tipo, eu não uso hoje as roupas que eu não uso maquiagem quando eu uso maquiagem porque eu quero ser mulher. Eu uso porque sou mulher, entendeu? Porque essa é a minha identidade, porque é como eu me identifiquei, como eu me entendi. E por que eu tô falando tudo isso? Pra traduzir o que tu falou em uma outra experiência. Pra quem tá nos ouvindo, também poder tentar traduzir isso na sua própria experiência, né? Eu acho que às vezes as pessoas tentam buscar experiências idênticas, mas é muito difícil de achar experiências idênticas, né? Eu acho que são mais tipo assim, sabe, pistas. Olha, pode ser parecido com isso que eu tô passando, porque não dá. É uma experiência muito única para cada pessoa. Nem toda pessoa transbinária é igual, nem toda pessoa trans não binária é igual também. Então, entender a sua própria transição e o que isso significa, né? É. Bom, Bri, eu quero falar de uma coisa que eu sou órfã. órfã. Que é o Garotrans. Eu tenho muita saudade do Garotrans. E eu quero que tu fale um pouquinho sobre como é que foi esse projeto. Porque também a Isa e a Cup são maravilhosas, né? A Cup já esteve aqui. Isa, queremos você aqui. Mas eu quero que tu fale um pouco mais como é que foi, né? Fazer um podcast sobre isso com duas pessoas, né? Que trouxeram outros pontos de vista também e tudo mais. Como é que foi todo esse caminho, porque eu sou órfã do Garotrans no meu feed, não vou negar. Garotrans foi um projeto muito legal que eu fiz ao lado das minhas amigas Isabel Brandão e Cup, que é apenas Cup nas redes sociais. Isabel Brandão é Isabel Brandão, vocês vão achar por Isabel Brandão. E Isabel Brandão é uma mulher trans binária, Cup é uma pessoa agênero não binária. Então, são duas pessoas não binárias e uma binária conversando sobre aspectos da transgeneridade, do universo, das nossas vidas, da sociedade, da cultura pop, e cada uma compartilhando sua própria perspectiva em diversos assuntos. Foi um podcast muito legal que a gente fez, eu acho, por quase 3 anos. A gente conseguiu manter o podcast mantendo vivo, né? Mas a gente chegou num ponto que dá trabalho pra caramba fazer podcast, né? Então, a gente não tava mais conseguindo cumprir a demanda de produzir o nosso podcast. Então, a gente, ao invés de ficar, tipo, uma coisa pontuar a cada 6 meses e não indo pra lugar nenhum, a gente falou assim, vamos, caramba, seguir o nosso fluxo, nossos projetos pessoais, vamos deixar o que foi bom ficar enquanto ficou bom, pra não finalizar porque tá um cocô, Uhum. sabe? Porque não tá dando mais, o público não tá conseguindo atingir a demanda. E aí a gente finalizou o projeto. Aí a gente, assim, a gente até fala que o Briana, o Garotrans se tornou a network, né? Aham. Porque, então, a gente às vezes faz o collab, né, juntas no Instagram, live, então, jogando. Então, a gente tem, às vezes, esses encontros, que seria a Garotrans Network, que somos, quando nós três participamos de algum projeto unidas em algo. Nossa, e é muito bom, eu adoro ver vocês juntas, porque a química de vocês é um negócio impressionante, assim, eu realmente gosto muito. Mas, daí eu tô tietando um pouco também, né? Mas assim, quem quiser ver, inclusive, o Trans Histórias com Cup, tem
Nos feeds aí, quem quiser, eu acho que é o 6, e a gente tá no 10 e já faz. Olha, pra te ver o meu ritmo de produção nos últimos tempos. Cup gravou ali na casa da Bri, né? Que é exatamente neste ângulo. Mas enfim, inclusive tem uma invasão aqui. Bom, agora a gente termina com ela. Agatha, dá oi. Enfim, hoje eu trabalhei fora de casa, né? Daí quando eu chego em casa ela fica um grude. Deixa eu até tirar essa cuia de chimarrão aqui, porque senão ela tem. Tu acredita que essa aqui derrubou uma cuia de chimarrão cheia, quente, no meu colo, no meio de uma reunião? Meu Deus, ela é muito debochada. Ela é filha única? Ela é filha única. Ah, então tem por isso que ela fez isso de você. Tem essa. Sim. Não, eu chego, ela demanda atenção, tá? Eu chego em casa, é gritaria, eu peguei 2 gatos, porque eu não consigo atenção demais nem pra bicho, gente. Só pra todo mundo saber, olha o que ela tá fazendo aqui. Ela tá deitada aqui. E eu tive que tirar meu mouse, desligar meu mouse e tirar meu teclado, porque senão ela sai clicando. Mas enfim, invasão da Agatha à parte. Bri, eu acho que... Eu falei um pouco do Garotrans porque eu queria chegar na parte de criar conteúdo para pessoas trans, né? Eu tô começando a falar especificamente sobre transgeneridade. Na verdade, eu falo no TikTok há um bom tempinho, mas de uma forma mais aprofundada, com o Trans Histórias, né? Mas eu queria saber de ti como é que é esse caminho, né? Como é que tem sido pra ti criar conteúdo pra pessoas trans, né? E quais são os principais desafios e como é que tu vê esse nicho de conteúdo, a importância dele, né? Não só uma questão, como é que eu posso dizer, de mercado, mas a importância dele, né? Como um nicho que é de educação e de aprendizado. E a Agatha derrubou um talher que eu deixei aqui, que eu devia ter levado pra pia. Ela é uma ótima forma de eu vencer o TDAH que não quer me deixar arrumar as coisas. Mas, enfim, como é que é pra ti essa questão? Como é que tu vê esses desafios, né, da criação de conteúdo pra pessoas trans? Eu acho que é interessante que eu pelo menos não enxergo o meu conteúdo como direcionado para pessoas trans. Uhum. Eu acho que o meu conteúdo, quando conceituei a ideia do meu conteúdo, ele veio através de um blog que eu tinha em 2009, 2010, por aí. Eu tinha um blog que se chamava Arco Grey. Era um blog onde, na época, eu discutia sobre conceitos básicos da comunidade LGBTQIA+, e também divulgava boletins e notícias a respeito de violência sofrida pela comunidade LGBT. Porque, naquela época, a representatividade midiática de pessoas LGBTs eram muito, muito fechadas a 2 âmbitos específicos, né? A gente está falando do cômico, era o alívio cômico que a gente tinha, sempre pontualmente, um homem gay, com efeminilidade alta, coisas do tipo, e piadas com travestis e assim por diante. E a gente tinha a pontuação sexual, né, de hipersexualização da nossa existência, do nosso corpo, como se a gente fosse resumir a isso. Então, eu achava que a gente precisava de pontuações que conversasse com a sociedade, principalmente cisgênera, heterossexual, tradicional mesmo, que tipo, olha a realidade bosta que essa comunidade está sofrendo. Não é só alegria, não é só felicidade, não é só festa, não é só sexo, não é só coisas boas, né, nesse aspecto de sexualidade, etc. Não é só o bacanal desse povo diferente. A gente está falando de pessoas que, por ser quem são, se relacionar com outras pessoas adultas e todo mundo se divertindo, elas estão pagando o preço da sua própria existência. De forma cruel, de forma bizarra, e que a gente precisa de encontrar mecanismos para interromper isso. E aí eu comecei a trazer isso, porque eu comecei a me envolver bastante com militância na época, através do Facebook, estava explodindo, 2010, a militância toda na internet. A militância na internet estava nascendo naquele momento, e a militância principalmente a respeito da comunidade trans, a gente se unir, debater conceitos e etc. E foi um período também perto de onde eu comecei a entender sobre a não binariedade. E eu participava desses debates que acontecia no Facebook, que acontecia nos fóruns e etc. E eu me sentia intelectualmente inferior àquelas pessoas.
porque elas estavam discutindo com termos muito acadêmicos, conceitos, filósofos, sociais, umas coisas assim que não tinha sentido e que não permitia com que as pessoas conseguissem compreender aquela temática de forma direta e nem quem não faz parte da comunidade compreender o que está sendo discutido lá com aquelas pessoas. E eu falei, mano, não deve ser só eu que deve se sentir muito burra parando para pesquisar sobre a comunidade LGBT. E aí foi onde eu comecei a construir meus conteúdos, tentando sempre trazer veracidade ao que eu estava falando, ou seja, ter as informações que eu tenho disponível para mim, eu estou tentando passar a informação mais correta possível e de forma simples e acessível. Então, a dona de casa quer entender o que aconteceu com o filho do vizinho que está acontecendo, está discutindo lá na novela. Era o conteúdo que as pessoas poderiam se recorrer para entender o que é não binário, o que é trans, o que é orientação sexual, o que são essas possibilidades. Então, o meu conteúdo em si ajuda, óbvio, na transição de pessoas trans, mas é sempre pensando em entender basicamente o que aquilo significa para qualquer pessoa. Entender basicamente qualquer conceito sobre a comunidade LGBT foi o que eu vim fazendo, né? E através do meu diário, compartilhando minhas experiências também, eu pude compartilhar isso, discutir. Então, eu acho que isso que me ajudou a construir o que eu tenho hoje em dia. Porque eu acho que não foi em nenhum sentido, assim, muito fechado. Eu sempre tive essa ideia muito ampla de sempre estar me adaptando às necessidades, mas de conversar com a sociedade cis. Porque, querendo ou não, são cis que controlam as agências, as publicidades e tudo. Então, eu queria com que eles aprendessem comigo e me dassem dinheiro. E deu certo, né? De vez em quando dá certo. Amiga, muito difícil. Assim, é muito difícil mesmo. Nosso mercado de criador de conteúdo na internet, principalmente quando você entra naquela fase de conseguir fazer trabalhos publicitários, cada ano é um ano nesse universo publicitário, sabe? Sim. Então, esse ano, mano, eu fiquei, tipo, quase 9 meses sem conseguir fechar um trabalho. Porque começaram a pagar menos, não querem discutir muitas coisas. Mas é a vida, entendeu? E ainda assim eu prefiro estar nessa inseguridade do que, sei lá, me forçar de novo a ir para o mercado de trabalho formal, tradicional. Não é algo que eu quero estar fazendo, sabe? Eu prefiro, às vezes, passar por loucura, ter que me obrigar a ser mais organizada nas finanças, do que me sujeitar a esse tipo de coisa. Eu amo muito meu trabalho, é uma possibilidade de trabalhar com educação e essa possibilidade de entender que o meu trabalho pode impactar positivamente outras vidas. Eu acho que isso é muito satisfatório e que eu não sei que eu vou conseguir só vendendo roupa por aí. Exatamente. Nossa, me emocionei até um pouco aqui, que já tive alguns momentos que... O próprio Transhistórias, que é recente, que teve gente falando que foi um processo importante pra se entender, e tu falando isso foi, tipo, super emocionante, assim, ainda mais tu que tem uma história tão linda e tão longa, né? Eu tava falando, respeita a minha história, né? Porque... Não, então, nem eu me toco às vezes. Eu acho que me ajuda até, né? Eu acho que nesse aspecto do TDAH, eu não tenho tanta percepção do tempo, só quando eu paro mesmo pra pensar. Mas é muito tempo mesmo. É difícil se manter vivo fazendo isso até hoje. Eu sei que eu sou uma das pouquíssimas privilegiadas que consegue encontrar formas de sobreviver fazendo esse trabalho, discutindo sobre isso. Então, eu gosto de poder estar aqui e eu espero que inspire mais pessoas a serem cada vez melhores do que eu, porque eu sou muito... Gente, eu não sou muito boa no que eu faço, não. Quando eu entrego boa coisa, mas eu poderia ser melhor, sabe? Mas faz parte do processo da vida. Quem não acha que pode ser melhor, tá errado, né? A gente sempre pode ser melhor, mas... Tu é incrível, Bri. Não pense que tu não seja incrível, porque tu é. A gente, de alguém que te assistia antes da transição e tá aqui agora fazendo mais conteúdo com o mesmo objetivo. Então, assim, é isso. Bri, agora, assim, caminhando pro final, eu sempre gosto de falar de algo que a pessoa faz. Nossa, a Agatha... Ela se atirou em cima da minha mão com o mouse, eu juro. Ela quer atenção. Eu não sei se deu pra ver minha câmera balançando, mas ela se atirou, ela não deitou. São duas coisas diferentes. Bom, Pri, então, nós estamos aqui chegando mais pra finaleira. Quando chegar mais pra finaleira, antes de eu te dar o espaço pra te dar uma despedida e o jabá,
eu gosto sempre de falar de coisas que a gente faz que não são ser trans, né? Como eu falei mais cedo. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre as lives de jogos que tu tem feito. Esses tempos eu até tava acompanhando uma live de Mobile Legends que tu fez, né? Que foi super legal. Eu jogo LoL, mas... o Mobile Joguei Legends muito até... LOL, amiga. Cansei desse mundo. A gente comentou, inclusive, naquele dia. Mas eu quero que tu fale um pouco mais sobre isso. Como é que tem sido os games na tua vida? Como é que tem sido fazer live, né? Como é que tem sido essa nova empreitada de conteúdo também? Os jogos, eles sempre foram o meu primeiro escape, né? Eu lembro que a primeira vez que eu sentei pra jogar num jogo de computador, eu tinha 5 anos de idade, e aí eu me apaixonei por games de PC. Na minha casa a gente conseguiu ter consoles até bem mais cedo do que isso, mas foi mesmo no PC que eu curti. Eu gostei muito dessa coisa de PC, eu não sei te dizer por quê, mas eu amei. Tive consoles também crescendo, e dentro dos jogos foi onde eu pude começar a explorar, exatamente brincar com possibilidades até de questionar meu gênero, porque foi lá que eu comecei a ter os personagens femininas, entender o que eu me sentia encarando aquele universo de forma feminina, qual que era o significado disso. E trabalhar com questões de jogo sempre foi um desejo meu, até mesmo antes da militância. A militância veio como um aspecto que eu acho que na minha existência foi inevitável de questionar a nossa sociedade, questionar os limites, as regras, e encontrar respostas para isso é parte de quem eu sou, de questionar. Mas os games era minha paixão, era meu real hobby. Só que na época eu não conseguia, era tipo assim, eu não tinha um computador que dava pra jogar e gravar e editar nem nada. Era, tipo assim, gravar numa câmera velhíssima, era câmera com pilha digital, sabe? O vídeo pra eu poder editar no YouTube e postar. Mano, eu lembro que eu postava 8 minutos, levava 14 horas pra upar pro YouTube. Era, assim, surreal aquela época, gente. A gente vivia com kbytes, não tinha megas. Era uma vida difícil. Então, a militância acabou sendo o que ganhou muito destaque. Em 2016, eu pude aproveitar um pouquinho de dinheiro que eu fiz com isso, com o meu trabalho, e investir num computador que desse para fazer lives. E aí foi onde eu comecei a jogar League of Legends, jogar vários joguinhos diferentes. Assim, que eu curtia aí com o público também, porque eu também estava passando num período que eu estava passando dificuldade financeira, e eu queria encontrar uma forma de monetizar o público que eu tinha, porque naquela época eu tinha uma comunidade bem grande no YouTube ativa, e essas pessoas queriam ter contato mais próximo comigo. Então, as lives foi uma forma de eu poder oferecer o meu tempo, minha companhia, minha experiência, jogar e fazer dinheiro ao mesmo tempo. Claro. Então acabou pegando um foco bem grande da minha vida, um período bem longo. Mas é aquilo, eu sou uma pessoa que assim, a minha característica muito grande é a inconstância completa, nesse aspecto de que meu trabalho, infelizmente, é um trabalho meio, assim, até orgânico demais. Porque é um sentido que ele trabalha junto com o meu emocional do momento. Às vezes eu tô com disposição e saúde mental para poder fazer lives, às vezes eu não estou. E eu vou variando assim, vou fazendo, vou indo. Então, eu tô um tempo sem fazer live agora, porque eu voltei a focar nos meus vídeos na internet, que eu precisava de dar um jeito de fechar os jobs que vinham, eu precisava de engajar essas redes. E aí eu tô focando nisso, mas eu quero voltar agora, que vai vir o Star Wars, né, o novo que vai vir, o joguinho. Eu quero voltar a fazer live de games. Eu quero encontrar uma forma de criar uma rotina que seja confortável para mim e eu consiga fazer tudo que eu preciso de fazer, sem me dedicar demais, porque eu tinha um projeto de lives que eu queria estar fazendo, com comentários, etc., mas não estava indo. Então, ao invés de eu ficar só batendo cabeça com algo que não está funcionando, eu reformulo, porque eu acho que toda vez que eu me encontro numa situação no qual não está boa, eu enxergo como uma possibilidade de eu tentar algo diferente. Já tá tudo uma bosta mesmo. Então eu acho que esse é o melhor momento pra tentar algo diferente, porque se não der certo, vai continuar tudo só a mesma bosta. Então eu me permito nessas horas, eu vou fazer coisa diferente, tentar uma coisa louca, ou vou tentar uma coisa que já deu certo no passado. Então eu vou reestruturando assim, e a gente vai conseguindo sobreviver nessa maré aí de internet, de produção de conteúdo. Hoje eu faço parte da equipe azul da Intel, então eu tô sempre trabalhando com eles, com os dispositivos. Meu computador foi graças à Intel. Trabalho com a Lenovo também, no qual eu tenho meu notebook gamer, graças a ele. E ele, tipo assim, é o meu sonho de infância
ter um computador desse, sabe? Foram décadas e décadas e décadas para conseguir conquistar essa realidade gamer maravilhosa. Que assim, é que só quem tem essa paixão mesmo por jogos consegue ter um PC que roda um jogo na qualidade Nossa. máxima. É tipo, é muito gostoso isso. No Então, momento que tu coloca um Ultra ali, é um. girl, tudo. É tipo, é muito prazeroso. Sim. Então, isso pra mim foi muito legal de poder hoje em dia encontrar o que isso significa pra mim, continuar compartilhando esses momentos gostosos com as pessoas. Então, eu tô me reorganizando pra voltar com as minhas lives, sim, mas voltar com um momento diferente, descontração, mergulhar num joguinho tranquilo durante um tempo e tá de boa. Sem ficar me matando também nesse processo, não. E se quiser vir jogar Magic em live, seja muito bem-vindo. Gata, vamos ter que marcar aí pra você me dar uns treinos. Eu te dou, daí eu te apresento a comunidade de Magic também, que é maravilhosa. Quer dizer, a comunidade criador de conteúdo de Magic, né? A comunidade, a gente toma uns cuidados, assim, mas também dá pra. também dá, viu? É melhor do que muito melhor do que a de LoL, tá? Muito melhor, assim. Nossa, ser pior do que de LoL, gata, é Nossa! foda. É que o Magic tem uma questão, né? O jogo, pra valer mesmo, é cara a cara, né? E cara a cara as pessoas, elas não têm tanta coragem assim. Inclusive, Uhum. se alguém transfobia, é passível de desqualificação de torneios no Magic. Então, Ai, assim, que maravilha, é bom saber a última disso. vez que eu fui jogar um campeonato, eu chamei o juiz e falei assim: olha só, se acontecer alguma coisa, eu sou trans, se acontecer alguma coisa, eu vou te chamar e tu já tá avisado, tá? Daí ele, não, beleza, tá tudo bem, não sei o quê. E daí não aconteceu nada, graças a Deus, mas assim, tipo, é Que algo bom. que. Mas enfim, devanei. Bri, agora, por fim, eu quero primeiro te agradecer profundamente por estar aqui. 1 hora de gravação deu, eu achei que eu tava morta quando a gente começou, dando um backstage aqui, né? O pessoal não sabe, mas sei lá, 2 horas atrás eu tava presa no trânsito em São Paulo. E, enfim, o computador deu pau, a galera que tá vendo a gravação aqui nem sabe que a gente teve que reiniciar a live 2 vezes, e, enfim. Mas eu quero te agradecer a paciência também nesse período aí que deu muito problema. E a presença também. Eu tô muito feliz de poder te receber aqui, porque, como eu disse, tu é uma das pessoas que eu tinha como referência e sempre vou ter. Mas eu quero te dar um espaço pra te fazer teu jabazinho, pra quem tá aqui ouvindo e não te conhece. E também, né, mandar uma mensagem final, se despedir do pessoal aí e enfim. Obrigada, Duda, pelo convite. Foi muito legal a gente poder ter esse momento para conversar sobre tantas coisas importantes da nossa história, da nossa vida, que nos permitiram estar aqui neste momento, tendo essa troca. Eu de verdade espero que quem nos ouça consiga ter tirado coisas legais aí para vocês. Depois, se vocês tirarem alguma coisa, se vocês curtiram alguma coisa que a gente falou, manda na DM da gente, que é sempre legal ouvir de vocês, né? Quando tem esse feedback. Eu gosto muito de poder ter o registro da minha história. A gente nunca sabe o tempo. A gente tem pra... Ai, gente, a vida é literalmente um sopro. A gente passou, já foi. E eu espero que com as mídias digitais, o Briana Nasc digitalizada continue a existir para muito além da minha vida orgânica. Então, esses momentos aqui é de registros históricos. Eu quero ver as trans futurísticas analisando, sabe, os conteúdos que as trans pré-históricas deixaram. E eu quero poder fazer parte desse legado, dessa superinteligência artificial transgênica. Eu quero que ela entenda o que eu tenho a dizer para ela. E nesse momento ela vai estar ouvindo a minha voz, vai estar ouvindo a sua voz. E falando, caramba, elas arrasaram nesse encontro. Elas foram muito importantes. E eu gosto de ter essa perspectiva. Então, obrigada por compartilhar isso. Se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, acompanhar as novidades, só me seguir, @BrianaNasc. Igualzinho, vocês vão ver aqui na descrição, ou pesquisa da forma que você conseguir escrever, você vai me achar. No Instagram tem bastante videozinho novo, a gente está vindo com projetos legais, eu espero que vocês curtam. Perfeito, muito obrigada, Bri. E pra quem tá aí ouvindo nos on demands, né? Quem tá ouvindo no Spotify, no YouTube, eu vejo vocês na próxima logo, porque já temos marcado pra segunda-feira, tá? Não decepcionarei vocês dessa vez. E pra quem tá aqui na Twitch, fica aí que a gente tem um pós pequenininho pra gente conversar, trocar uma ideia. Mas também não vai durar muito porque eu tô morta. Mas enfim, galera que tá ouvindo on demand, lembrem-se, todos os transitórios são gravados ao vivo. Me sigam no Twitter e no Instagram, que é tudo Duda Weitzman. No Instagram é duda.weitzman.
que vocês vão saber quando a gente tá no ar. Inclusive o Rafa, que é meu amigo do coração do Magic também, já mandou a paródia de lésbica futurística aqui. Mas enfim, é isso aí. Vai ser o papo pro pós aqui, pro after. Mas quem fica aí, um beijão e até a próxima. Beijo.